Bem, boa noite, amados irmãos. Vamos dar início à nossa sexta livre. Com a graça do nosso bom Deus, chegamos a mais um final de semana que espero que você esteja com o seu coração pronto para um momento especial na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Vamos ler essa passagem bíblica. Estamos chegando aí no Natal, né? Estamos próximos, praticamente, acho que 2 semanas, né? Para chegar o Natal. E a gente sabe que na realidade, se nós formos olhar, Jesus não nasceu certinho no dia 25 de dezembro, mas desde que colocaram essa data, vamos então lembrar de forma verdadeira a respeito do nascimento de Jesus. Isaías capítulo 9, no primeiro versículo diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulão e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Amém? Aqui o profeta Isaías falando da situação do povo de Israel e falando da promessa de Jesus Cristo, que viria o Salvador, o Messias. E no versículo 6 ele fala: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Há poder no nome de Jesus Cristo. Talvez, se nós olhássemos para o nascimento de Jesus, é bem provável que naquela época não deram muita importância, mas Deus deu total importância no nascimento do seu filho Jesus, porque em Jesus tinha uma missão, tinha um propósito, e o propósito era a salvação de toda a humanidade. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse momento especial de estar aqui na casa do Senhor, de poder adorar aquele que vive, aquele que reina. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo louvor a Ti, Senhor Jesus. Nós queremos, ó Pai, nesta noite, engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é poderoso, Pai. A Tua palavra sim nos trouxe essa revelação a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Um momento sublime, um momento único e verdadeiro de toda a face da terra, aonde nós podemos ali, através de Jesus, ter a esperança da salvação, aonde no Senhor nós podemos receber a graça, ó Pai, o perdão dos nossos pecados. Que assim a Tua palavra, nesta noite, possa ser revelada em nossos corações, nós possamos ser tocados pela Tua graça, pelo Teu amor, pela presença do Senhor em nosso meio, Senhor amado. Eu oro por todos esses irmãos que estão aqui nesta noite, que o Senhor venha abençoá-los de forma poderosa, que o Senhor venha trazer ao coração de cada um, ó Pai, esse momento especial, ó Deus, ó Pai, o sentimento de estarem glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Sua grandeza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão comigo e diga assim: muito obrigado, meu Deus amado, por ter entregado o Seu Filho
para nos salvar. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Amém? Vamos entregar as nossas orações. Quem tem oração para entregar diante de Deus aí? Levanta a mão, o dedinho do pé. Vamos entregar no altar, amém? Não tem melhor lugar. Nossas famílias, nossos problemas, nossos amigos, tudo aos pés do Senhor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Aleluia. Se você crê, aplauda o Senhor. Aleluia. Nós cremos, Senhor. Depositamos nossa confiança em Ti. Aleluia. Entregamos tudo que temos, tudo que somos. Volta para Ti e entregue a Ti, Senhor, nesta noite. Aleluia. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória.
Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo seu amor, Pai. Queremos te exaltar nesta noite. Muito obrigado, Pai, pela sua infinita graça. Meu Deus, hoje é uma noite onde nós estamos aqui. E o nosso grande propósito é adorá-lo, é reverenciar ao Senhor, meu Deus, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo o seu poder, reconhecendo o seu domínio. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de você sentar, a pessoa que está próxima de você, diga assim para ela: Jesus te ama, meu irmão. E Ele tem um plano tremendo sobre a sua vida. Amém. Diga assim para ela: 2022 será um ano de vinho novo sobre a sua vida. Amém? Quantos acreditam nessa promessa? Tempos de renovação. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos, nós vamos já entrar na palavra do Senhor. Depois, no final, a gente dá os recados, os avisos. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Primeiro versículo começa dizendo, uma carta do apóstolo Paulo para essa igreja que estava lá em Filipos. E eu quero aqui destacar algumas coisas importantes para nós nesse tempo que estamos vivendo. Filipenses capítulo 2, no primeiro versículo fala: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu vou parar aqui por enquanto, nós vamos continuar a leitura, mas eu quero chamar a sua atenção para o começo desse capítulo, que o apóstolo Paulo começa se referindo a nós. Como deve ser a minha atitude diante de tudo
o que o Senhor fez pela minha vida. Como que eu devo me comportar perante a ação de Deus? Ele fala, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Qual é a motivação que está no seu coração por você ter Jesus na sua vida? Por Jesus ser o Senhor. Qual é a motivação? E ele fala aqui, né? Alguma comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão, a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude, que nós não podemos fazer nada por ambição ou pensando em apenas nós mesmos, que esse sentimento não possa sobressair em nós. Infelizmente, amados, nós vivemos num tempo aonde as pessoas querem, por toda custa, se darem bem, independente do que elas possam ou devam fazer. Infelizmente, vivemos numa sociedade que está cheia de pessoas que são egoístas. Não estão preocupados com o sofrimento do outro. Às vezes a gente passa na rua e acontece um acidente, e aí tem alguém lá machucado, ferido. As pessoas estão mais preocupadas em tirar uma fotografia ou fazer um vídeo para postar na internet do que propriamente em saber do bem-estar daquela pessoa, como que ela está, né? Quantas vezes a gente vê situações assim? Ou se está tendo uma briga na rua, ou o marido está espancando a esposa, as pessoas querem filmar, né? Não estão preocupados com o próximo. Infelizmente, esse sentimento está muitas vezes sobressaindo na sociedade. Mas aqui Paulo, ele está nos exortando a ter um sentimento. Qual deve ser esse? Ele faz uma comparação. E agora eu quero que você entre comigo na leitura do versículo 5, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era igual a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu vou ler novamente esses dois versículos. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia! Amados, o apóstolo Paulo, depois de falar sobre o nosso comportamento, ele nos compara. E eu acho que essa régua de comparação, ela não é uma régua, vamos assim dizer, justa. É claro que o nosso grande modelo é o Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente nós, seres humanos, somos falhos. Somos falhos. Mas a nossa base sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Por mais que as pessoas tentem apagar o nome do Senhor, por mais que as pessoas tentem, tirar o foco da pessoa do Senhor Jesus Cristo, não tem como fazer isso. Como eu falei no início, estamos chegando num mês que talvez as pessoas pensem um pouquinho mais do próximo. Talvez, não é todos, né?
que é o Natal. Parece que aí começa as pessoas a se preocupar mais um com o outro. O Natal. E geralmente não lembram do verdadeiro aniversariante, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E se nós prestarmos atenção no que nós lemos aqui, ele fala, Paulo, da atitude que estava em Deus, no próprio Senhor Jesus, que fala que embora ele sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se. O que eu quero falar nessa noite é sobre a manjedoura, a cruz e a coroa. Foram 3 situações na vida de Jesus que marcaram toda a história: a manjedoura, a cruz e a coroa. Como nós lemos aí no texto, essa mensagem podemos considerar 3 fases do ministério de Jesus Cristo. E vamos olhar para ele lá na sua manjedoura, quando ele ainda era uma criança, um bebê. Nós vamos olhar para ele lá na cruz. E nós vamos concluir olhando para Jesus como o Rei, como o Senhor das nossas vidas. Coroa fala de reinado. De reinado. A manjedoura enfatiza a humanidade do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para o texto que eu li no início aqui de Isaías, falando sobre o nascimento de Jesus, nós podemos olhar e perceber e enfatizar a humanidade do Senhor. Não apenas aponta para a humanidade de Cristo, mas também para a humildade do Senhor Jesus Cristo. Como nós lemos no texto que nós acabamos aqui de expressar, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Jesus, o próprio Deus, tomou a forma do ser humano como eu e você, com os mesmos sentimentos. A grande diferença de Jesus para cada um de nós é que ele não tinha pecado. Até a consumação do seu nascimento foi de forma santa, porque o Senhor escolheu uma mulher que era virgem, e o Espírito Santo foi o instrumento do Senhor para que aquela mulher engravidasse. Ou seja, foi de forma santificada, o Espírito Santo do Senhor. E aquela mulher ficou grávida. Você conhece a história? Todo o desenrolar da história do processo de quando Maria ficou grávida, e aí quando José foi saber da situação, e a história conta que ele queria de alguma forma se livrar daquela situação, até mesmo tentando proteger Maria, mas Deus fala com ele: não, isso é plano de Deus, e tudo aconteceu segundo os planos de Deus. E é interessante que quando Maria está próxima a dar à luz, Deus, de uma forma tremenda, faz com que aconteça algo no país para que José e Maria precisassem deslocar da onde eles estavam para ir para a cidade natal deles. Porque existia uma promessa, existia algo que falava a respeito do Messias, que ele deveria nascer em Belém. Mas José e Maria não moravam em Belém, estavam numa outra província. E Deus então providenciou, eles foram para Belém. Você conhece a história, quando eles chegaram lá, a cidade estava lotada de pessoas, e eles não encontraram lugar para se hospedar, e foram para uma estrebaria, um lugar onde os animais eram colocados para passar a noite. E naquela noite, Maria entrou em trabalho de parto, e o único lugar que eles encontraram para colocar aquele bebê foi numa manjedoura. Uma manjedoura, um lugar onde os animais comem a sua ração.
Ou seja, o lugar mais simples. Talvez o berço mais barato da face da terra. Não tinha ouro, não tinha todos aqueles apetrechos que a gente, quando vai comprar um berço para os nossos filhos, a gente vai lá na loja e a gente quer escolher o melhor. Tem que ter proteção, tem que ter isso, tem que ter o véu e todas aquelas parafernálias que a gente escolhe para os nossos filhos. Jesus não teve nada disso. Jesus nasceu num lugar onde era colocado ração para o animal comer. Como diz o texto, ele se humilhou, tomando a forma humana. A manjedoura vai enfatizar tanto a humanidade do Senhor como a sua humildade. A manjedoura foi profetizado: eis que a virgem conceberá e dará à luz o filho, o Cristo profetizado. A manjedoura era um lugar precioso naquele momento, porque ela continha o Salvador. Por mais simples que fosse, aquela manjedoura, ela estava com o bem maior da face da terra: Jesus. Jesus. Segundo, amados, pensando na cruz, a cruz enfatiza a identidade do Senhor Jesus Cristo. Voltando para aquele texto que nós lemos, que diz, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz foi aonde o Senhor se identificou com toda a humanidade. A cruz foi um lugar aonde Jesus se identificou com toda a humanidade. Foi ali que o Senhor pronunciou palavras para todo o povo. Foi ali que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo por causa de Jesus que estava naquela cruz, não pelos seus pecados, mas pelo pecado de toda a humanidade, inclusive o meu e o seu. Foi por causa dos nossos pecados. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Morte de cruz era a pior morte para um ser humano naquela época. Quem morria crucificado era considerado alguém condenado, era considerado uma pessoa escória. A morte de cruz era a pior maneira de um ser humano morrer. E Jesus foi condenado a esse tipo de morte, para se identificar comigo e com você. Cristo foi achado na forma de um homem e foi feito à semelhança dos homens. Essas são expressões fortes que mostram o quão fortemente o Senhor se identificou com a humanidade desde o seu nascimento. Desde quando ele ainda era uma criança, ele se identificou conosco. A ponto de Jesus precisar dormir, a ponto de Jesus ter fome, a ponto de Jesus ter sede, a ponto de Jesus sentir dor, a ponto de Jesus lá no Getsemane dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. A natureza humana de Jesus estava ali, e ele sabia, por ele ser Deus, ele sabia do seu sofrimento, do que iria acontecer com ele a partir daqueles momentos, mas ao mesmo tempo ele era um homem como eu e você, e sentia dor, que cansava, que sangrava, como cada um de nós.
A cruz enfatiza a identidade do Senhor. Ele é o Salvador. Jesus veio, nasceu como uma criança, e nós vamos celebrar o nascimento de Jesus, amém? Glória a Deus, devemos celebrar, sim. Por mais que todas as pessoas tentem esconder, nós estamos aqui porque Jesus veio. Porque Jesus veio, nasceu numa manjedoura, viveu aqui nessa terra, passou por todos aqueles momentos que nós já lemos e já relemos várias vezes, já pregamos, já falamos sobre a vida de Jesus Cristo, mas ele sabia que ia chegar a hora e o momento em que ele precisava passar pela cruz. Era necessário aquele momento, porque ali o Senhor estava abrindo o caminho para o homem. O Senhor estava se identificando conosco. Eu quero que você pense comigo, nós voltando lá no comecinho de tudo. Quando Deus criou o homem com um propósito. Deus criou o homem com um propósito, e o propósito foi de adorar a Deus, de servir ao Senhor, de se relacionar com o Senhor. Esse foi o propósito da criação do homem. E a gente sabe que o homem acabou errando, cometeu o pecado, se distanciou de Deus, e lá ainda naqueles momentos, Deus deixou bem claro que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente e ela iria ferir o seu calcanhar. Deus falou isso. Deus já estava falando desse processo, que era necessário ele, sendo Deus, tomar a forma de ser humano como eu e você, vir aqui nessa terra, passar por todo esse sofrimento, se colocar em nosso lugar, se tornar o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o próprio Deus, como nós lemos aqui. Ele se humilhou, tomando a forma de homem, como eu e você. A cruz então enfatiza a identidade do Senhor Jesus. Ele é o Salvador, amém? Ele é o Salvador. Aquele que veio para nos redimir. A cruz era considerado um lugar de sofrimento, de dor. E realmente, quando nós olhamos para a crucificação de Jesus, ali nós podemos presenciar a dor. Nos últimos momentos de Jesus naquela cruz, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Essas palavras estavam mostrando a realidade do momento em que Deus não podia olhar para o seu filho, porque os meus pecados, os nossos pecados estavam naquela cruz. Tudo começou quando Jesus nasceu numa manjedoura. Ele se humilhou e tomou a forma de um homem e veio e foi para a cruz. E lá na cruz ele se identificou comigo e com você. A cruz é um lugar de sofrimento. A cruz é um lugar de sacrifício. A gente sabe que depois lá do Gênesis que eu falei, a partir daquele momento, eles aprenderam todas as vezes, para se aproximar de Deus, eles precisavam levar um cordeiro e sacrificar um cordeiro, derramar o sangue de um animal inocente, para que eles pudessem receber o perdão, para que eles pudessem expiar a sua culpa diante de Deus. Todas as vezes era feito isso, um sacrifício de um animal. Então, quando falamos da cruz, é um lugar de um sacrifício.
João Batista, quando viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nasceu como o Cordeiro prometido de Deus. Jesus nasceu como esse Cordeiro que veio para nos limpar, para que a sua morte fosse suficiente e não necessitasse mais de derramar sangue para a remissão dos nossos pecados, porque Jesus derramou o seu sangue, que era santo, pela minha vida e pela sua vida. Mas a cruz também é um lugar da salvação, porque é lá que Jesus se colocou como Salvador. É naquele lugar. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, fala assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. O plano de Deus foi esse. E começou com Jesus numa manjedoura. O plano que Deus havia falado lá no jardim do Éden, que veio se arrastando, e quando chegou o momento, Jesus nasceu. Ele se humilhou, nasceu numa manjedoura. A coroa enfatiza a soberania do Senhor. Como eu disse, coroa fala de reinado. Coroa fala de reinado. Quando pensamos em um Deus soberano, Ele é o único. O Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. São palavras da Bíblia, não é palavra minha não, é do texto. Deuteronômio que fala a respeito disso. Em Deuteronômio também fala: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu o sou e mais nenhum Deus há além de mim. Só tu és Deus em todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Ele é o único digno de ser coroado e adorado nessa face dessa terra. Só existe um Deus. E eu espero que Ele seja o seu Senhor, porque eu creio nele. Ele é o meu Deus. Aleluia. Lá no texto que nós lemos de Filipenses, ele fala assim no versículo 9, após a humilhação de Jesus, por todo o processo de Jesus na cruz, no versículo 9 ele fala assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Todo o poder está no nome de Jesus Cristo. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: todo o poder está em Jesus. Glória a Deus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, eu quero declarar que Jesus é Senhor agora. Eu não quero esperar quando Jesus vier buscar a sua igreja, a sua noiva, e eu ter que reconhecê-lo como Senhor, porque aí já é tarde. Quando Jesus vier buscar a noiva, todos, independente quem seja, vão ter que reconhecer Jesus como Senhor. Isso está na palavra de Deus. Todos vão ter que reconhecer, até aqueles que não seguiam. Só que aí já é tarde. Se você não reconheceu agora, quando Jesus voltar, você vai ter que realmente saber que Ele é Senhor, mas você não vai poder participar do reino dele. Aí é triste. Aí é triste. Por isso é importantíssimo que eu reconheça Jesus como o Senhor da minha vida. Da minha vida. Queridos,
Nós precisamos saber que esse plano de Deus, como eu falei, que começou tudo numa manjedoura, uma coisa tão simples. Eu estava pensando hoje à tardezinha sobre isso. Como é a história em si, ela é interessante. No dia em que Jesus nasceu, os pastores estavam lá no campo cuidando das suas ovelhas. E naquele dia, raciocina comigo, existia uma cidade lotada de pessoas, de todos os cantos, e Jesus nasceu nesse lugar. Mas foi necessário alguns pastores que estavam lá no campo perceber que aquele dia era o dia mais importante da face da terra. Eu chego a uma conclusão, queridos, que sempre a maioria das pessoas não consegue perceber, estão alheias. A cidade inteira não percebeu que o Salvador estava ali, mas os pastores viram e eles foram visitados pelos anjos, e eles foram correndo para a cidade para ver Jesus. E eles chegaram lá e contemplaram aquele momento maravilhoso, daquela criança ainda numa manjedoura, mas ali já estava a promessa de Deus, o Salvador, o Messias, que veio para restaurar, para transformar, para curar, para nos trazer libertação. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Eu não sei como é o seu sentimento quando chega essa época do ano. Eu não sei como está o seu coração. Já vão fazer quase 2 anos que nós não estamos tendo um Natal como nós gostaríamos de ter, né? Espero que a gente tenha um pouquinho mais de liberdade, né? Mas que essa liberdade não seja para nos distanciar do verdadeiro aniversariante. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, como eu falei, não lembram de Jesus. A cidade estava cheia de pessoas, andando para lá e para cá, mas ninguém procurou saber que o Messias naquele dia estava nascendo. Ninguém. É assim que acontece. As pessoas ficam correndo para lá e para cá, vão em todos os lugares, e quando chega nessa época, não lembram do verdadeiro aniversariante. Lembram dos presentes, lembram do peru, lembram, sei lá, de tantas outras coisas. Lembram do Papai Noel, né? Mas não lembra do aniversariante, Jesus Cristo. Que o plano de Deus começou com Jesus naquela manjedoura e terminou com ele na cruz. E no terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Feche os seus olhos, amados. Senhor, amado Pai, a tua palavra nesta noite foi entregue aos nossos corações. Senhor, que assim como nós vimos aqui, Senhor, sobre essa realidade da manjedoura, a cruz e a coroa, que são símbolos marcantes na nossa vida. Aquela manjedoura que acolheu aquele menino, aquela criança, por mais que seja um lugar simples, mas ali estava o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E hoje nós podemos estar aqui adorando a Ele, reverenciando ao Senhor,
Pai amado, muito obrigado. Na cruz o Senhor ali disse: está consumado. O plano de Deus estava completo. E quando o Senhor ressuscitou, ressuscitou como o Senhor, como o Salvador, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nesta noite eu reconheço o Senhor como Deus da minha vida, como meu único Salvador, como o meu grande Rei, aquele que vive e reina para todos sempre. Que assim seja nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos e aplaudisse ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Messias. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Que você lembre disso. O plano de Deus começou ali naquela manjedoura. Amém? Vamos orar nesse momento. Aqui tem alguns objetos, né? E eu não sei se você tem algum pedido de oração específico. Você vai colocar diante de Deus aí o seu pedido. E nós vamos nesse momento orar ao Senhor, né? Agradecer a Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos guardado. O Senhor tem sido o nosso protetor. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, nesse momento, Pai. Eu estou aqui mais uma vez, ó Pai, reconhecendo que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Rei da Glória. E nesse momento, meu Deus, eu oro por cada pessoa, seja por alguém que está aqui ou por pessoas que não puderam vir e que estão sendo apresentadas diante do Senhor nesse momento. Eu oro por essas pessoas. Se tiver alguma enfermidade, se tiver alguma dor, se tiver algum problema físico, que o Senhor esteja nesse momento liberando a sua cura, trazendo a sua restauração sobre essas vidas agora, Pai. Também, Senhor meu Deus, eu oro, Pai querido, por todos esses objetos que representam vidas aqui, ó Pai. Carteira de trabalho, documentos, ó Pai, roupas. Meu Deus, Tu és poderoso, Pai, para visitar essas pessoas, para trazer, ó Pai, a vitória, Senhor amado. Ó Deus, que essa porta de emprego, que o Senhor esteja, meu Deus, preparando essa vitória para essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nesse momento eu oro por cada uma delas, eu oro pelas nossas famílias, ó Deus, eu clamo, Senhor. Estamos vivendo tempos tão difíceis, tão complicados, mas que o Senhor nos ajude, meu Deus. Ó Pai, que o Senhor proteja cada família, cada casa que está representada aqui nesta noite. Meu Deus amado, cobre essas famílias com sua graça, com o seu manto protetor, ó Pai, trazendo vitória, trazendo bênção para cada família, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, por esse tempo, por esses dias que estão chegando, Pai, dias de festa, que as pessoas vão estar festejando, mas Senhor amado, que nós possamos reconhecer que o verdadeiro aniversariante é o Senhor, e queremos reverenciá-lo, queremos, ó Deus, cultuar e adorar ao Senhor, ó Deus, com toda a nossa força, com toda a intensidade do nosso coração, ó Pai, reconhecê-lo como nosso Deus, como o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e agradecemos a Ti. Aleluia, glória a Deus, amém. Amém. Se assente rapidamente, queridos. Nós vamos nesse momento ofertar ao Senhor. Eu quero aproveitar esse momento e ler com você. Quero ler com você quando, após Jesus ter nascido, depois de alguns dias, Jesus estava numa casa com a sua mãe, com o seu pai ali. E eles receberam algumas visitas, né? No versículo 11 do capítulo 2 de Mateus fala: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Aqui os magos, quem eram essas pessoas? Eles eram lá da Babilônia. E eles ouviram os profetas falarem, profetizarem a respeito do nascimento de Jesus. E eles que estudavam as estrelas e tinham escutado as profecias de Daniel, as profecias de Isaías, né?
Eles então estudaram aquilo, e quando eles perceberam o movimento das estrelas, de acordo com as palavras dos profetas, eles foram à procura do Messias. Eles não eram judeus, não serviam ao Deus dos judeus, mas eles tinham a curiosidade de saber quem era o Messias. E eles saíram de um país distante, viajaram longos dias. E quando chegaram lá em Belém, depois de um bom tempo, eles encontraram Jesus lá na casa. E entraram naquela casa e ficaram maravilhados e ofereceram os seus presentes ao Senhor. Era o que eles tinham para oferecer a Deus. Nós vamos nesse momento ofertar ao Senhor. Eu tenho lançado um desafio, inclusive eu quero até estender esse desafio. Você pode separar a sua oferta entre dezembro e janeiro. Separe a sua oferta, uma oferta alçada ao Senhor, as primícias que você vai estar entregando ao Senhor. Pelo término do ano de 2021, o Senhor te sustentou, o Senhor guardou você. E pelo próximo ano, você vai separar uma oferta a Deus. Algo que você vai falar assim: Deus, eu estou te entregando isso. E amados, com certeza, Deus estará com você, como Ele foi até hoje e será no próximo ano. Então, eu quero desafiar você a pensar: eu vou dar uma oferta de primícias ao nosso Deus. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé, a fechar os seus olhos. Para essa oferta, nós temos esse envelope cinza, está lá, tá? Você pode colocar aí o valor. Se você quiser se identificar, pode, não tem problema. Mas se você não quiser, também não tem problema nenhum, amados. O Senhor conhece a sua fidelidade, amém? Então você seja fiel nos dízimos, nas suas ofertas, e você separe algo especial para o Senhor nesse final de ano. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos renovado, meu Deus. E agora, Pai, nós queremos orar pelas ofertas, pelos dízimos que vão ser entregues ao Senhor nesta noite. Que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha abençoar, Senhor, sobre a vida de cada irmão, de cada família, desta igreja, meu Deus. Nós queremos ver, Senhor Deus, essa igreja avançar, crescer cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você vai entregar aí a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor. Eu vou dar os avisos para os irmãos, preste atenção. Amanhã, às 19 horas, tem a IMO Jovem, tá? Às 19 horas, mas eu creio que eles estão no processo de ensaio, se preparando para o final do ano, para os eventos que vão acontecer no final do ano, tá? Mas está acontecendo a IMO Jovem às 19 horas. No domingo, preste atenção, no domingo, nós vamos ter o nosso culto presencial às 18 horas, tá? Será o terceiro dia da nossa campanha de consagração do ano de 2022. Vinho novo. Inclusive, se Deus assim permitir, estaremos aqui utilizando o nosso batistério para batizar uma alma. Amém? Uma alma vale mais para Deus do que o mundo inteiro. Amém? Então nós vamos estar realizando um batismo no domingo e também recebendo novas pessoas aqui como membro. Então no domingo é dia de festa, irmãos. Além disso é o dia da ceia. Então você traz aí também o quilo do amor e venha preparado para um dia de muita alegria, de festa nesse lugar no domingo, tá certo? E também no final do culto vai ter a nossa cantina. E o dinheiro que a cantina arrecadar vai estar sendo utilizado aqui para melhorias, para o nosso ministério, para avançar com aquilo que Deus tem preparado para nós, tá bom? Domingo, então, a gente vai ter aqui o macarrão, né? Então, você venha preparado para esse momento, né?
para a gente ter um tempo de comunhão no final do culto. Eu acho que esses são os avisos do domingo. Tem mais algum aviso? Não, né? Na próxima semana, eu tinha falado já com os irmãos aqui da quinta-feira, eu pretendo, se Deus permitir, se não chover, próxima semana nós vamos fazer um evangelismo lá na praça, no Jardim de Baixo. Minha esposa vai pegar os bonecos dela lá, né? E a gente vai para a praça. Quem tiver disponível e querer estar conosco, nós vamos lá. Provavelmente vai ser na quarta-feira ou na quinta-feira. A gente vai estar lá no centro da cidade evangelizando, falando de Jesus para as pessoas. A gente sabe que agora, essa semana, o centro provavelmente vai ficar assim, né, de pessoas. As pessoas receberam agora, né? Então a semana que vem elas vão gastar. Elas vão para lá. E aí a gente vai lá para falar de Jesus, tá bom? Domingo a gente vai estar passando o comunicado mais certinho aí sobre o dia e o horário, tá certo? E aí eu quero contar com a presença dos irmãos para esse trabalho, tá bom? Finalizando o ano aí de uma forma, da maneira que nós devemos fazer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fique de pé, nós vamos orar terminando essa reunião. Então não esqueça, domingo, convide alguém para vir aqui, fala, ó, nós vamos ter uma festa no domingo, às 18 horas, tá certo? Batismo, recepção de novos membros, ceia, nós vamos ter a cantina, né? Vai ser um momento único e especial para nós. Senhor amado Pai, muito obrigado por esse tempo maravilhoso de estar aqui com esses irmãos. Senhor, pela palavra que nós ouvimos, agora nos leve de volta para as nossas casas, nos dê uma noite tranquila e um final de semana cheio de bênçãos nas reuniões que vão acontecer aqui, que sejam reuniões intensas, reuniões cheias da sua graça, do seu poder, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça e o amor do Senhor e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, meu irmão. Deus te abençoe, um grande abraço a todos e até a próxima. Tu és o Deus dessa terra.